Olá a todos, tudo bem? Eu sou a psicóloga Luciana Leis. Vou dar agora a aula para vocês falando se recepção de gametas é igual à recepção de órgãos. Vamos pensar um pouquinho essa temática. Antes de tudo, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar participando da quinta mobilização da conscientização da infertilidade, organizada pelas queridas Flávia Giacom, Cátia Straub e Fabiana Espíndola. Então, eu vou projetar a minha aula, espero que a minha aula suscite reflexões sobre esse tema, que vocês possam pensar a prática de vocês, né, e a escuta clínica. Vamos lá. Vou compartilhar aqui para vocês. Eu não estou conseguindo compartilhar. Vou pedir aqui para a pessoa que está me auxiliando me habilitar, por favor, para compartilhar. Vamos ver se agora vai. Agora vai. Vamos lá. Compartilhar. Espero que vocês estejam vendo, acredito que sim, e vou dar início à minha aula. Doação de gametas é igual a doação de órgãos? Eu confesso a todos que eu fiquei muito feliz com esse convite, porque, embora eu trabalhe há 22 anos com reprodução assistida, eu também tenho experiência de 9 anos em um serviço de transplante de órgãos. Eu trabalhei por 9 anos no HC, aqui de São Paulo, cidade onde eu resido. E dentro desses 9 anos, eu acompanhei vários pacientes em lista de transplante e pacientes também doadores de órgãos, né? Porque a doação de órgãos ela pode ser em alguns tipos de órgão, né? Por exemplo, o fígado e o rim pode ser um doador vivo. Então, está sendo a minha oportunidade de compartilhar com vocês a junção dessas minhas duas experiências. Vamos lá. Então, falando de doação. O que é doar? Eu até peguei aqui para vocês o que está no dicionário. Doar é transmitir gratuitamente a posse de alguma coisa a oferecer. E quando a gente fala do tema de doação, eu penso que é inevitável a gente não trazer para a discussão a temática do altruísmo, até porque uma está relacionada e ligada à outra. E pegando a palavra altruísmo no nosso dicionário de língua portuguesa, o altruísmo ele tem vários significados. Eu vou ler aqui para vocês, entre eles, ausência do egoísmo, comportamento de quem tem consideração ao outro, atitude que visa o bem-estar do próximo, não tendo em consideração interesses particulares. E daí eu trago aqui para a gente pensar: será mesmo, né, possível doar algo a alguém sem nenhum interesse particular, como a palavra altruísmo e seu significado coloca, né? É possível doar sem esperar nada em troca? E é isso que eu vou trazer aqui para a gente pensar agora. Recuperei aqui a Ana Freud, que vai colocar para a gente que o altruísmo seria um mecanismo de defesa, onde a pessoa, né, entrega seus desejos próprios a uma outra, numa tentativa de buscar se preencher indiretamente. E daí eu fui na internet e encontrei essa figurinha. Eu achei super interessante. Doar é receber. Voltas da vida, né? Isso é muito simbólico, né? Nesse desenho aqui. Doar é receber, ou seja, eu dou esperando sim receber algo em troca, ou daquela pessoa, ou do universo, de Deus, enfim. Ninguém doa nada sem esperar nada em troca. E eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês, teorizando a esse respeito. A Simone Perilson, né, nossa amiga aqui, que também trabalha com reprodução assistida, ela trouxe aqui para discussão o Marcel Mauss, que é um antropólogo do século XX, que, a partir, né, da vivência dele da época, ele trouxe reflexões, pensamentos a respeito do dom, né? E a Simone ela recupera aí
a questão da lógica do dom para a gente pensar os laços estabelecidos entre doadores e receptores de gametas. Então, o que, que o Mauss chamou de dom? O dom para o Marcel Mauss seria a lógica latente que rege, desde as sociedades arcaicas até as modernas, as trocas e contratos que se fazem sob forma de presentes. Em teoria, práticas voluntárias, mas que precisam ser obrigatoriamente retribuídas. Então, a lógica do dom impõe, portanto, dar, receber e retribuir, cuja função, então, primordial seria a constituição do laço. É muito, né, dos laços sociais. É muito interessante isso que o Mauss coloca, porque ele vai colocar que as trocas, os presentes, eles precisam ser obrigatoriamente retribuídos. E ele vai, inclusive, desenvolver esse pensamento, né, dizendo que se o receptor não tem a oportunidade de retribuir esse gesto de alguma forma, ele ficaria com um sentimento de dívida com esse outro quem doou, né? Por isso, a lógica do dom: dar, receber e retribuir. E no Brasil, pensando agora a doação de gametas, eu penso que é importante colocar para quem ainda não sabe que as doações de gametas entendam óvulos e espermatozoides, elas podem se dar como? Tanto de forma anônima, quanto de forma entre parentes. A doação entre parentes, na verdade, ela é mais nova, tem poucos anos que ela é permitida no Brasil, e ela pode acontecer entre parentes desde que não incorra consanguinidade, ou seja, né, não pode ter aí algo, por exemplo, que, vamos dar um exemplo de consanguinidade, por exemplo, meu irmão doa para mim. Fertilizar meu óvulo com o sêmen do meu irmão, isso incorreria a consanguinidade, nesses casos não pode. Tomar uma aguinha? Eu penso que é muito importante nós refletirmos, né, a respeito do por que alguém doa, né, a alguém anonimamente. Nos casos de doação anônima, por exemplo, de óvulos, em geral são pessoas que também estão em tratamento e doam parte dos seus óvulos, compartilham óvulos com as receptoras. Os doadores de sêmen, eles fazem isso voluntariamente no Brasil, pelo simples fato de querer ajudar um outro. Em geral, não são homens que vivenciam também a infertilidade. Qualquer um pode ser um doador, né, desde que queira. E pensando também a doação, né, entre parentes, porque que essas pessoas aceitam as propostas de serem doadoras para aquele familiar, essas coisas elas nunca acontecem à toa quando o outro aceita, senão porque essas pessoas que aceitam esses convites ou se voluntariam, por, por alguma razão elas se sentem tocadas e capturadas com essa proposta, quer se seja de forma consciente ou inconsciente. E eu trouxe aqui um trabalho da minha querida amiga Juliana Roberto dos Santos, que ela fez uma pesquisa num hospital universitário com doadoras anônimas de óvulos. E ela trouxe na pesquisa dela dados muito interessantes que eu vou trazer para vocês aqui para compartilhar. Então, o que, que ela viu na pesquisa dela? Que o fato de doar só traria benefícios para a mulher que doa, porque elevaria a imagem dessa mulher não só como aquela que ajuda um paciente ou um casal, mas elevaria essa imagem para uma pessoa amorosa, caridosa e, por que não, merecedora daí de sucesso no tratamento. Essa imagem de pessoa amorosa, caridosa, foram as próprias pacientes que colocaram para a pesquisadora a respeito do que elas pensavam da sua própria doação. E nessa pesquisa, a Juliana ela percebeu que inconscientemente havia uma barganha emocional para a maioria das pacientes envolvidas no estudo do gesto da doação, onde para elas, a partir da doação, elas se tornariam merecedoras de engravidar. Então, é esse jogo, né, de dar e receber. E o receber aí, para elas, já que eu estou doando, eu sou merecedora
estou ajudando uma mulher a ter um filho, por que não ser merecedora de ter o meu filho também? É interessante que nessa pesquisa a Juliana percebeu que as doadoras, elas se colocavam numa posição superior, de certa forma, às receptoras, justamente porque elas estavam numa posição melhor. Então, eu não estou conseguindo engravidar, mas a outra mulher nem óvulos ela está conseguindo ter. Então, eu estou numa situação melhor, por isso eu dou. E isso também colaborou para essa sensação de elevação da autoestima. Elas teorizavam ali, né, representavam os óvulos como algo que não tinha muita importância para elas, eu perco a cada menstruação, jogar fora. Então, existia essa fantasia de que elas seriam beneficiadas com a gravidez, e não doar para muitas delas também tinham medo de que a equipe não as visse com bons olhos, porque elas não seriam, então, merecedoras desse cuidado que elas teriam da equipe médica, partindo do pressuposto que a equipe gostaria que elas doassem para fazer circular aí essa corrente, né, de receptoras e doadoras, enfim, para que isso fosse possível. Então, elas não se sentiriam merecedoras desse cuidado da equipe se elas não doassem. Eu trouxe aqui um estudo que, embora ele não seja tão atual, ele é bem interessante e vai falar um pouquinho das doadoras de óvulos conhecidas. E eles colocaram que, além do altruísmo, outras motivações eles identificaram como presentes dentro dessa doação. É uma pesquisa do IE e dos colaboradores dele. Então, além do altruísmo, existe o desejo de conquistar uma autoimagem positiva e de respeito perante outros, conhecimento pessoal do sofrimento da receptora com a infertilidade, ser mãe para a pessoa que a doar é uma experiência muito satisfatória, daí buscar que essa outra mulher, né, parente, consiga isso também. E eu coloquei aqui um pouquinho da minha experiência, ou além disso, que vai estar aqui embaixo, esses dois itens não aparecem nessa pesquisa, mas é o que eu tenho observado, que muitas vezes existe o desejo de ser mais próxima da receptora. Eu mesma já atendi alguns casos de doação entre primas ou irmãs, onde essa aposta de aproximação vinha com o gesto da doação, e em todos os casos eu trouxe para reflexão e coloquei que, inclusive, isso poderia ser um tiro no pé, né? Porque a pessoa não necessariamente se aproximaria, principalmente se ela sentisse depois essa pessoa dentro da família como uma ameaça. Isso ia depender muito, é uma aposta arriscada. E eu também coloquei, né, para a gente pensar que muitas vezes existe uma culpa, uma dívida emocional ou uma tentativa de reparar alguma coisa que ficou aí nessa relação com o familiar a partir aí do gesto da doação de óvulos ou de sêmen. Então, a Juliana trouxe aqui para a gente pensar, né, a Juliana Santos, que percebemos que o desejo de ajudar o outro inevitavelmente se mistura, nesses casos, a interesses narcísicos, onde ajudar o outro, na verdade, é ajudar a si mesmo. É importante também a gente pensar, né, que quem vai realizar a doação do seu gameta, ele vai, ou ela, né, vai precisar minimamente se distanciar dessa parte de si para poder ofertar ao outro. Algumas pessoas a gente escuta que, quando vão doar óvulos ou sêmen, elas colocam o seu material num lugar representacional de um valor, vou dizer aqui, relativo. Por exemplo, é algo que eu perco todo mês na menstruação, é algo que eu perco na ejaculação, não serve para nada, por que não doar? E existe, então, um funcionamento que eu coloquei aqui como defensivo para a gente pensar, porque se essa pessoa, né, concebe esse material de forma diferente, ela não consegue doar. E é justamente porque ela representa esse material como algo que ela perde a todo mês, né, como um óvulo, ou então alguns chegam a colocar, é como doação de órgãos, que é o tema da aula, doação de sangue, algo comum, né, justamente para não poderem refletir, não quererem refletir sobre a representação simbólica que esse gameta tem
relacionado à filiação, porque óvulo e espermatozoide, na nossa cultura e em várias outras, né, inevitavelmente eles estão associados a filho. E quando essas pessoas doam, elas não pensam nisso, até porque óvulo e espermatozoide para elas não é filho, não está nesse lugar, está no lugar de célula, está no lugar disso que eu li agora para vocês, é algo que eu perco a cada mês, não é filho. E só quem pode dizer o que é representação, na representação, né, o que é para si, é o próprio sujeito. Para mim, óvulo pode ser célula, pode ser uma oportunidade de ser mãe, não necessariamente filho. Cada um tem concebido para si, dentro da sua história individual, o que esse material tem como representação. E se a pessoa precisa, né, se defender, e eu penso que a defesa aí, nesse caso, ela é inevitável, não pensar que tem gente que concebe dessa forma, na nossa cultura isso está muito ligado, é justamente esse distanciamento, né, defensivo da representação, muitas vezes simbólica, da massa, né, que vai permitir com que essa pessoa se centralize no que é para ela. Para mim, óvulo, por exemplo, é célula. Então, eu posso doar porque é célula. Eu perco todo mês e tudo bem. Isso não vai me gerar um fantasma posterior e eu estou tranquila com isso. Deu para entender, pessoal? Porque só quem vai poder dizer em que lugar representacional está esse, né, esse material, o óvulo ou o sêmen, é a própria pessoa que possui o gameta, no caso. A Simone Peterson, ela recuperou aqui uma fala da Dominique Mell, que vai falar que a doação de óvulos, né, que na doação de óvulos, o objeto colocado em circulação é dotado de forte valor simbólico e de diversos fantasmas imaginários, requisitando tanto dos doadores quanto dos receptores um importante esforço de elaboração, buscando colocar à distância o que se apresenta aos primeiros como a parte de si dado ao outro, e aos outros, propriamente, como o outro em si, que é esse material que eu recebo, no caso das receptoras aí de óvulos, né? É interessante a Dominique colocar isso, porque vai muito ao encontro do que eu acabei de colocar para vocês, desse funcionamento mais defensivo, né? De colocar à distância, que é uma parte minha, né, dada ao outro, o que isso representa. A problemática com relação a esse tema, né, vai se referir principalmente quando o médico ou a equipe profissional, a equipe médica, buscando, eu diria aqui para vocês, principalmente aumentar as doações de gametas, porque os médicos, eles precisam que mulheres e homens doem material, justamente para que eles possam colocar em andamento a fila de receptoras de gametas ou receptores de gametas, né, óvulos ou espermatozoides. Eu preciso da doação. Então, a gente percebe que muitas vezes, sem perceber, o médico, ele coloca o óvulo, por exemplo, num lugar de um valor relativo, né? Ou como algo comum, muitas vezes comparando o óvulo com o órgão. Doa óvulos, ajuda outra pessoa, é a mesma coisa que você está doando órgãos, ou é a mesma coisa que você esteja doando sangue. E quando o médico coloca, vamos dizer, principalmente o médico ou alguém da equipe médica, né? Coloca uma representação para o outro, sem o outro poder pensar a respeito, elaborar, é quase como se eu pudesse nomear algo para o outro que não necessariamente é aquilo para ele. Só que vamos considerar, né, que não é qualquer pessoa que está falando isso. O médico, para o paciente, ele tem um lugar aí de suposto saber, um lugar de importância, e muitas vezes isso é considerado sem o próprio paciente pensar o que é óvulo para mim, o que é espermatozoide para mim, e acaba fazendo uma doação sem pensar, né, pegando o conteúdo que vem do outro como seu próprio, e quando muitas vezes ele se dá conta que para si não era bem isso, a doação já aconteceu e isso pode gerar um fantasma posterior, principalmente, digamos, quando o sujeito concebe óvulo como filho. Eu vou ter um filho meu por aí?
Então, eu penso que toda equipe tem que estar muito atenta para não atribuir antes do paciente um significado ao material dele. Só quem pode atribuir um significado ao próprio material é o paciente. E a equipe, quando ela nomeia antes do paciente, muitas vezes ela pode cortar aí um caminho, né, e oferecer um problema futuro aí para essa pessoa. Eu coloquei aqui, né, um trecho de uma fala minha que eu falei na revista Evolution, a pedido da Flávia Giacom, que me convidou, justamente era sobre esse tema, se dá para a gente comparar doação de óvulos com doação de órgãos. Tá na revista Evolution do final do ano passado. E eu vou ler aqui para vocês, né, que é o que eu penso, que viabilizar campanhas públicas falando sobre a doação de óvulos ou sêmen pode ser um meio, então, da gente ter pessoas dispostas à doação. Porque a partir do momento que a pessoa vê no jornal ou vê numa campanha isso, as que se sentirem tocadas a doar, vão doar por identificação com a causa, por conceberem seus materiais de um jeito muito singular, mas que não representam um caráter persecutório no futuro, né? É possível e desejável doar, mas isso não para todos, né? Quem se sentir tocado, identificado aí com a causa. Mas daí eu penso que é a pessoa quem está se dispondo a doar a partir de uma campanha, a partir de um anúncio, que é diferente, muitas vezes, dela ser enlaçada ali pela equipe para que ela doe, né, colocando um valor no material dela que não é um valor dado por ela mesma, né, uma representação. Um outro ponto que eu trago aqui para a nossa reflexão, principalmente eu que trabalhei em serviços de transplante de órgãos, é que cada órgão vai carregar em si uma representação particular, né? Essa representação ela vai ter a ver com a história singular de cada sujeito e também com o aspecto cultural. Por exemplo, vamos imaginar um coração. O coração, ele tem muito o aspecto da afetividade. Muitas pessoas, inclusive, né, quando eu atendi, iam receber transplante de coração, elas tinham medo de mudar os sentimentos, ou então de que os sentimentos do outro que possui aquele coração fossem ficar dela e mudasse algo ali do que ela entendia por ela mesma, mas principalmente relacionado ao significado de afetividade que o coração tem aí na nossa cultura. E esse significado é diferente, por exemplo, de um transplante de fígado, que vai ter um outro significado. Eu lembro que eu trabalhei especificamente no serviço de transplante de fígado do HC, e os pacientes traziam muitas vezes, o fígado é o órgão do ódio, a pessoa quando tem muito ódio, muita raiva, faz um problema no fígado, então é um outro tipo de representação. Assim como, por exemplo, doação de sangue. Não é tudo a mesma coisa, não é doação, doação é doação. Cada doação tem um representante simbólico. Pensando aqui o órgão, o óvulo, né? De novo, o óvulo na nossa cultura tem uma representação em geral de filiação, mas só quem vai poder falar que óvulo ou espermatozoide é filho é a própria pessoa. Eu já escutei muitas possíveis doadoras aí, candidatas, falarem: eu acho que é filho. E como é que você doa filho? É uma coisa para a gente pensar, porque se eu vou doar filho, como é que eu fico com isso depois? Então, eu penso que é relevante que todos os profissionais, não só o profissional psicólogo, mas todos os profissionais que atuam em reprodução assistida, possam escutar esses pacientes possíveis doadores, né, sem sugestionar a eles um significado aos seus materiais, né? Isso principalmente para a gente evitar conflito no futuro, fantasmas. E essa escuta cuidadosa, né, diante desse processo, principalmente trazendo para reflexão, se, se a pessoa deve doar, se ela quer doar, se ela vai ficar bem com isso, é um trabalho que eu penso que é da psicologia e que pode auxiliar muitas pessoas a fazerem essa doação de uma forma livre e tranquila, né, sem gerar aí fantasmas, ou então
de repente, dentro da escuta, nós que podemos, além do que está sendo dito ali conscientemente, escutar o inconsciente, porque o inconsciente ele se apresenta a partir da fala, nós muitas vezes podemos identificar esses fatores e mostrar ali para a pessoa, de repente, que o que ela acredita que parece ser tão tranquilo na doação pode não ser, ou o que está por trás dessa doação. Por exemplo, há muitos anos atrás eu atendi uma paciente que ela não estava tranquila com a doação, ela se colocou como candidata, e daí eu fui escutá-la, ela vai me contando de um aborto cometido na adolescência, e que para ela um jeito de pagar por esse aborto, né, de se redimir era doando óvulos. Só que ela não estava tranquila, porque para ela, óvulos era filho, e ela estaria doando filho. E foi muito interessante essa entrevista, porque nós pudemos pensar ali se realmente ela queria doar ou se ela queria usar a doação aí para dentro dela retificar uma experiência do passado, enfim. E que se perdoar, né, se desculpar dessa experiência, reparar essa experiência, de repente poderia vir de uma outra forma e não necessariamente através da doação de ovos, que para ela não parecia tranquila. Então, eu penso que são esses pontos que eu queria trazer para vocês pensarem. Agradeço muito novamente o convite de estar participando da quinta mobilização da conscientização da infertilidade e espero que vocês possam aí usar o conteúdo apresentado para pensar a prática clínica de vocês. Muito obrigada.